importância do perdão, Miguel? Pois é, esse é um tema rápido. Yeah. Então, primeiro é preciso perceber o que é perdoar, né? O que é que acontece no perdão. No fundo é uma aceitação, não é? É uma realização em relação a algo, né? Realizamos que a coisa é assim, é uma constatação e uma aceitação de um contexto, né? Num todo. Podemos dar exemplos muito específicos, por exemplo, numa traição, não é? A pessoa acabou por nos... Mia. É a minha gata. A pessoa sofreu uma traição e nós temos que compreender o contexto, porque é que aquilo aconteceu. No fundo é um ato egoísta sempre, não é? Mas é perceber então que aquela pessoa é uma pessoa egoísta, existe esse contexto e no fundo é a aceitação do todo, não é? Do contexto em si e no fundo também conseguimos dar um passo atrás e observar o todo e perceber que o contexto facilitou com que aquilo acontecesse e no fundo é perceber que é o que cada um sabe. Sim. Sim, eu acho que há três coisas importantes nisto. Uma já acabaste de referir agora, que é eu acredito muito que mesmo que estejamos a fazer o não adequado e o mais errado, por vezes é mesmo aquilo que sabes fazer naquele momento, com as circunstâncias que estás a viver e com o momento de vida em que estás e com a mente que tens, não é? Depois, há aqui uma questão no perdão que é eu entender que se não há ninguém que me vá realizar a não ser eu própria, compreendendo a minha natureza, né? Aquilo que sou, então se calhar não há assim tanta necessidade de perdoar ou de ser perdoado. E isto não retira obviamente a responsabilidade que temos perante os papéis que desempenhamos ou as coisas com que nos comprometemos na vida, obviamente, não é? Mas espera, estás a falar no quê? No teu como é que tu funcionas, é isso? Do género, no teu comportamento, teres noção disso? Sim, do não haver necessidade de perdoar, nem de ser perdoado? Sim, tipo, porquê? Porquê? Porque se formos mesmo ao fundo da questão, e já eu acredito que haja pessoas que não vão perceber nada daquilo que eu estou a dizer, se então nós andamos aqui para perceber a nossa própria natureza e a nossa própria natureza é que é a realização da tua própria vida, o entendimento dessa natureza já é a realização da tua própria vida, então se calhar não há nada a ser perdoado, nem a perdoar. Mas isto já é uma visão muito lata da coisa. Ok, está bem. Pronto. Sim. Mas obviamente, por isso é que eu disse que não há, por isso... Isso é mesmo deep. Mas chegar a essa conclusão é preciso... Claro, é preciso muito como é óbvio, por isso é que eu disse a seguir que é importante perceber que mesmo assim temos os nossos papéis, temos as coisas com que nos comprometemos e devemos dar sempre o nosso melhor e fazer aquilo que nos parece mais adequado a todas as situações, não é? Perante as nossas éticas e morais. Portanto, não é só, isto agora, o que interessa é eu entender a minha natureza e a minha realização já está, então não há nada a ser perdoado nem a perdoar e ganda bandalheira fazer o que eu quiser, não é isso, como é óbvio. Até para este entendimento chegar, se é que algum dia chega, temos que ter muita responsabilidade em todo o processo. Claro, e não só, e um grande sentido de isto aqui, que é de desapego. Sim. Até emocional. Sim. A tudo o que acontece. Sim, não é? Sim. E para tu conseguires estar chegares a esse ponto, dá porque é essa cena do não és tu com as tuas coisas que tens a responsabilidade de me colocar em qualquer lugar de infelicidade ou felicidade, não é? Como é óbvio, podemos contribuir para um maior bem-estar, momentos de prazer, de alegria, não é? Ou de tristeza, ou de frustração, para uns com os outros, como é óbvio. Mas, se formos mesmo ao fundo da questão, que é aquilo para que, na verdade, o yoga aponta, não é? Enquanto yoga conhecimento clássico, que é
uma disciplina para te entenderes, para entender a própria natureza que já és, então no fundo essas coisas passam a ser um bocado secundárias, entre aspas. Exato. Bom, Mas agora para quê? Agora eu estou-te a perceber, não é? Porque também, se calhar também já vivemos um bocadinho assim, não, pá, não é nessa magnitude para mim, do género de viver completamente desapegado de tudo o que acontece, desapegado emocionalmente, de nada me afetar. Sim, não somos robôs, não é? Somos Exato. pessoas. Mas para quem ainda está num estágio que tudo lhe afeta, emocionalmente, como é que a pessoa pode conseguir perdoar, entendes? Acho que é fixe começarmos por essa base. Sim, sim. Não, mas isto lá está. Isto é o tipo o boss final. Tipo, chegar aqui já é tipo um estágio muito à frente. Mas por exemplo, para alguém que aos vários estágios, né? Para alguém que ainda ainda está muito na matéria, muito físico e que nem sequer ainda é muito emocional, por exemplo, aí a pessoa, essas são literalmente ou agem do género ação, reação. E então aí se calhar é um bocadinho mais difícil para essas pessoas. Para as pessoas mais emocionais e mais mentais, que são as que já pensam um bocadinho mais nestes assuntos, para essas pessoas, como é que elas conseguem compreender o perdão, porque vão perdoar. E como é que elas conseguem compreender como é que elas conseguem perdoar? A terceira coisa que eu ia dizer é, para perdoar precisamos de não só perdoar o contexto, mas perceber porque é que há necessidade de perdão. Ou seja, qual foi o gatilho que te levou à necessidade de perdoar? Fixe. Ou seja, observares a todo o que é que despoltou isso. Não é? Em ti, não é? Principalmente. Sim, porque é que desafios é que tu tens atingida. Ou traído naquele caso, por exemplo. Traído ou traída. Porque é que sentiste atingida com aquilo, afetada, desrespeitada, ou desrespeitado, whatever. Que fez com que depois haja necessidade. Porque fica então um certo rancor. Quando há necessidade de perdão, julgo eu que fica uma espécie de rancorzinho, não é? Perante a outra pessoa que queres perdoar, ou, às vezes, pior ainda, perante ti próprio porque queres perdoar uma situação que foi disputada também por ti, ou que te viste envolvido, ou que uma ação que fizeste um bocado sem pensar e, na verdade, aquilo ficou ali a pesar. E aí também entra a culpabilização também e a entra responsabilização. E a responsabilização, sem dúvida. Mas eu acho que devemos, então, para perdoar, perceber, então, qual é esse pontinho, porque é que há essa necessidade de perdoar? Qual foi o gatilho que me fez trazer essa necessidade de perdoar, seja a mim ou seja ao outro? Perceber que se perdoares, se chegares a esse patamar de conseguir fazê-lo, vais-te libertar de uma forma muito mais... não é muito mais, vais-te libertar ponto desse peso e, portanto, vais passar à frente de uma forma muito mais tranquila, não vais guardar aquilo cá dentro a fazer moças, somáticas, etc. Uma aceitação é uma libertação. É uma aceitação, sim. E perceber que, muitas vezes, com o perdão próprio, para nós próprios, este ponto que eu vou tocar não é tão fácil de entender, mas com o outro, que é, a vida é a vida e a vida não acontece porque eu existo. Isto é muito forte, não é fácil, mas a vida é a vida e não acontece porque eu estou cá. A vida é a vida, ponto. E efetivamente as coisas não acontecem para me atingir a mim, Margarida, que acordei hoje e agora o mundo quer me atingir. Não é? As coisas acontecem, as situações acontecem e as pessoas muitas vezes estão, como tu disseste muito bem, nas circunstâncias que estão a viver e fazem coisas que vão afetar os outros. Mas que, na verdade, eles não acordam a pensar quem é que eu vou tramar hoje, não é? Essa pessoa. Depende. Que tu queres... É verdade, depende. Sim, depende, obviamente. Mas muitas vezes não é tão pensado assim, não é? Vai na imaturidade, vai no instante, vai no... apeteceu fazer e já não pensa muito no que respeita, por exemplo, ao exemplo concreto que tu deste de uma traição, não é? Porque, no fundo, as pessoas também, seja aquelas que fazem algo que nos magoou,
ou que despoleta algo em nós que necessita desse perdão, porque no fundo cada um está sempre a tentar fazer o melhor que sabe, com aquilo que sabe, e mesmo no fundo o melhor que sabe com aquilo que sabe, mesmo que seja o errado. Mesmo que seja o errado, porque no Lá fundo está. ela só se quer sentir bem. Pá, isto é bué da deep, por exemplo. Epá, eu vou tocar num assunto horrível. Pá, e se observarmos bem isto, a verdade é essa, por exemplo. Horrível. Mas um violador, naquele momento, ele só quer retirar prazer. Ele Para só si se próprio, quer sentir sim, bem, mesmo que seja magoando outra pessoa. E é horrível. E é horrível, e as Mas marcas que deixam no outro ainda é mais difícil de perdoar, porque sim. criam marcas mais, cicatrizes mais profundas. Mas, olhando, e há pessoas que o conseguem perdoar, por exemplo, esse tipo de pessoas, porque veem que conseguem observar o outro e todo um contexto, né? Ou seja, a pessoa era aquilo que ela sabia, ela estava a fazer o melhor que sabia para... isto é horrível, pá, é um tema horrível, mas é o que é. E estava a fazer o que sabia para se sentir bem, e é aquilo que ela sabe, não é? Foi a forma como ela agiu. E eu até acho que essas pessoas provavelmente, algumas, atenção, nem todas, porque há aquelas pessoas que efetivamente são mais maldosas, não é? Pronto. Mas há algumas Mas nessa maldade também retiram prazer. Vivem numa contradição, porque elas sabem que aquilo que elas estão a fazer é errado, ok? Elas vivem também com esse peso. Exato. Eu creio que em algum momento da vida dessas pessoas, violadores, aquilo vai pesar. Yeah. Aquilo vai pesar. Porque a consciência daquela pessoa sabe que ela fez aquilo. E da tua própria consciência tu não podes fugir. Yeah. Não é? Mas sim, mas faz-me todo o sentido essa perspectiva também. E no fundo é isso que estavas a dizer, que é preciso ter essa noção, esse prisma, não é, de o que é que despoleta isso, não é, de compreenderes o todo, e em ti, se bem que tu lá está, primeiro foste uma da ti, eu fui logo lá acima, mas lá está, mas são os vários estágios que as pessoas que... Porque há pessoas que já estão num estágio tal que o perdão é natural, não é? Que tipo aquilo que tudo eu já até é natural. arrisco dizer, lá vou eu outra vez lá para cima, que é o perdão até deixa de ser necessário. É isso, exato, não existe existe, pá, mas já lá está, é preciso ter um desapego tal. Sim. E uma capacidade tal, uma inteligência emocional tal de lá está, de conseguir se afastar naturalmente, independentemente de que acontecimento seja, não é? Independentemente do mais grave que na nossa, por exemplo, eu falei da violação, se calhar para esse pessoal é de género, tipo, já é compreensível ao ponto de não deixar essas marcas e ser, de género, o perdão já nem fazer sentido aí. Por exemplo, porque nós lá está, o perdão, nós ligamos logo o perdão a cenas emocionais, não é? Tipo, tudo aquilo que nos cria cicatrizes emocionais, nós ligamos o perdão a isso, ou seja, tem que deixar uma marca, E será que é possível não deixar uma marca, independentemente do acontecimento, não é? Sim. Será que é possível? É possível, mas lá está. Mas para aquelas pessoas que tipo, a marca, pá, basta até uma pequena coisa que, pá, e ver, há pessoas que sofrem por coisas mínimas e que fazem de não é? Tipo um turbilhão, numa coisa que para ti, se calhar na tua perspectiva de género, mas isso nem, na minha perspectiva já nem é preciso perdoar nada aí, e tu estás a fazer disso um bicho de 7 cabeças. Sim. Pronto, é isso, ou seja, para essas pessoas... Mas porque aí lá está, e temos que ser duros um bocadinho às vezes com o nosso próprio eu, não é? Com o nosso próprio ego, que é ótimo em muitas circunstâncias, mas em outras dá-nos aqui algumas rasteiras, que é... Efetivamente, olha bem para a situação, e eu não estou a dizer que hajam situações realmente complexas e realmente mais difíceis de fazer este processo, como é óbvio, não é? Mas parte do perdão é porque eu me afetei com isso e o meu ego disse, tu tocaste aqui num ponto, calma lá, como é que tu, daí de fora, agora estás aqui a tocar numa situação que... Não é? E no fundo isso é interessante, porque a ferida então já lá estava. Ele tocou muitas vezes já lá estava, mas outras vezes não estava. Por exemplo, há pessoas que, por exemplo, em casal, não tocando numa traição, mas pode ser quase como se fosse, que
o mentir. Por algum motivo a pessoa mente, né? Yeah. Para esconder seja o que for, que não tem nada a ver com traição ou não traição. Isso de certa forma é também uma traição, não é? Porque estás a mentir, não é? Sim. Não estás a ser não estás a fazer o mais adequado, pronto. E isso requer também depois uma aprendizagem, ou daquele casal para ultrapassar aquilo, ou um adeus, ficamos por aqui, não é? Depois o limite de cada um é o limite de cada um, como é óbvio. Mas bom, perdi-me. Mas o limite também, lá está, o limite também, também tem a ver um bocado com o perdão, com a compreensão em relação aonde o outro está. Olha, vou dar outra vez o meu pai já apareceu nestes exemplos aqui. Eu tenho problemas. E por exemplo, eu passei uma grande parte da minha vida com o meu pai. Eu conheci o meu pai aos 8 anos, porque ele vazou foi ao pão quando tinha 2 meses. E quando eu tinha 2 meses. Vou só ali comprar tabaco. E então eu vivi sem pai. Então muitas das questões que eu ia vivendo, não é? Havia uma certa ligação do género, pois, falta-me esta estrutura, estás a ver? E então eu culpabilizava aquela falta. E por acaso, na altura, até foi a minha mãe que me partilhou comigo essa frase do género. E eu, pois, ir a falar sobre ele, era aquela questão do que é que me faltava para eu conseguir perdoar. E a minha mãe disse uma simples frase de ele fez aquilo que sabia. E aquilo deu-me um clique que foi o que eu precisei, estás a ver? Automaticamente precisei, realmente, cada um só vai até onde sabe. Sim. E se ele fez aquilo, e com certeza ele estava a tirar algum prazer daquilo que fazia, e não é que tenhas que ir só atrás do prazer, pronto. Sim. Mas que estava, claro. Ou seja, estava a fazer pela sua felicidade na perspectiva dele e com aquilo que ele sabia, e varreu algumas pessoas no processo, claro. e lá está, e aconteceu, afetou algumas vidas, muitas vezes, lá está, não é inconsciente, mas afetou algumas vidas, e aquele momento, ou seja, para aquilo que eu sabia naquela altura, e isto é que é interessante, porque as pessoas às vezes precisam de ouvir certas coisas, por exemplo, que eu disseste com a da Deep, já é se calhar, há pessoas que precisam de ouvir isso, mas há pessoas que não perceberam nada do que tu disseste porque não veem isso, estás a ver? Sim. Então, acho que o primeiro passo é do género, o outro faz sempre aquilo que melhor sabe, entendes? Para aquele pessoal mais emocional. E depois sim, começar a aprofundar um bocadinho mais, mas eu também me senti mal com isso, podes olhar para o teu ego, do género, então aqui também há coisas, eu também tenho os meus desafios, porque é que isto, às vezes é uma coisa pequena ou grande, ou independentemente do tamanho, me afeta, então eu também tenho aqui este desafio. Pronto, e depois é ir trabalhando isso. Mas nunca esquecendo a tal... temos que adaptar sempre. Bom, acho que está. Sim, mas então o perdão no fundo é compreensão, não é? Ou seja, compreendermos o todo, compreendermos o contexto, compreendermos o conteúdo, ou seja, onde é que a pessoa está e aceitar o todo, no fundo. Sim. Acho que é... E ficar tranquilo com isso. Mas isso vem com o perdão, não é? Tipo, está tudo bem. Essa parte da... Lá está, e isso acaba por nos libertar. Acho que está fixe. Está fixe. Pronto. Peace. Até à próxima, peoples. Done. Será que ainda tínhamos tempo? Eu acho que ainda tínhamos tempo.